Movimento de estudante à luta estudantil foi o tema da palestra realizada recentemente pelo MEA. O encontro contou com a participação do primeiro presidente do movimento, Fuka Muzemba, que fez a dissertação do tema. O atual líder do MEA, Francisco Teixeira, enaltece os feitos do antigo líder, dizendo que Fuka fez muito pela organização. Eu pessoalmente estou muito satisfeito porque o Fuka, desde que deixou o MEA, há 15 ou 14 anos atrás, nunca tinha falado com o MEA. Nós interagimos muito, falamos muito, muitas das vezes vou buscar algum conselho, mas sentar com o MEA para conversar é a primeira vez. Então isso nos deixa muito satisfeitos. Também retira muitas das vezes a maldade de algumas pessoas que dizem que não havia relações entre nós e o Fuka, em função de nunca ter sentado com a juventude do MEA. E nós vamos fazer isso com o Fuka mais vezes. Há muita gente boa que eu não conhecia, mas que fizeram parte da fundação do MEA. E nós estamos satisfeitos, porque hoje também já conseguimos falar do MEA com mais propriedade, provavelmente do seu passado, né? da sua história, da sua essência. Então penso que as pessoas que vieram para aqui não se arrependeram, né? Porque as pessoas vieram para aqui por dois motivos. Alguns criou-se uma ideia que é errada, né? De que Fuka vinha para aqui anunciar um partido político que a base seria o MEA. E essa semana e esses 2 dias foram terríveis para nós, porque é muita pressão. As pessoas diziam que o MEA vai se transformar num partido político, que Fuka ia ser presidente e vai se usar as estruturas do MEA provincial e a nível nacional para tornar isso um partido. Quer dizer, é uma mentira, né? Vocês testemunharam aqui que mais uma vez, né, a montanha pariu um rato. O percurso histórico, os desafios, lutas e conquistas do MEA foram debatidos no encontro que serviu para unir gerações. Eu gostaria de considerar alguns elementos fundamentais da gênese de criação do MEA, os seus desafios e também as suas perspectivas. O movimento de estudantes angolanos inspirou-se na luta dos grandes jovens que passaram por esse país, que começaram as suas lutas nos anos 60, 50, 40. Criamos o MEA, fizemos o ato de proclamação em 2001, exatamente, foi na Liga Africana, num ato muito extraordinário, cheia de jovens. Nós tínhamos propósitos na luta, como um objetivo fundamental, defender os interesses dos estudantes. No momento, o governo decide, então, subir com os preços dos transportes públicos, vulgos autocarros. Nesta senda, nós achávamos aquilo uma medida quase que insensível, porque já era difícil, nós nos nossos estudos já sabíamos que haviam estudantes que desistiam dos anos letivos porque não tinham condições de pagar o táxi, autocarro. Agora, o governo subir mais com os preços, aquilo nos caiu mal. E nós procuramos uma série de contactos com os organismos afins, que era justamente para reivindicar isso. Começamos a convocar uma série de atos públicos que pudessem despertar o executivo, o governo na altura, né, liderado pelo presidente José Eduardo Santos. Então fizemos um ato, o primeiro ato de manifestação pública foi em 2001. Uma manifestação muito, mas muito concorrida, em que nós aplacamos no Ministério da Educação. Eu nunca vi um governante tão sufocado naquele dia que quase que chorava ou pedia a morte. Para mim, é uma das mais fundamentais, sobretudo, para revivermos a luta estudantil. É o Dia do Estudante. É importante nós encontrarmos o Dia Nacional do Estudante. E há feitos para isso, há marcos. Nós estamos lembrados da surra que muitos de nós em cadeias apanhamos. É uma data. O debate culminou com intervenções dos membros que opinaram e mostraram as suas satisfações pela iniciativa da organização. O debate, a análise que nós fazemos é positivo, porquanto podíamos discutir de forma desapaixonada os problemas que afligem a educação do país e podemos concluir que a educação vai mal porque há um partido no poder que está desinteressado em desenvolver o seu próprio país. Gostava de trazer antes em reflexão uma determinada frase, que um homem sem história é como um livro sem letras.
Às vezes há necessidade de olharmos sempre o retrovisor. Não como o nosso foco, mas como um referencial. Novos membros do MEA precisavam ouvir o historial, aquilo que é as vitórias e as derrotas que os membros anteriores passaram, para estarmos aqui nesse MEA com força e garra. Nós, Movimento de Estudantes Angolano, estaremos mais dinâmico, mais forte, porque o ex-presidente e fundador do MEA apresentou aqui uma visão que daqui para frente nos dará mais força de atuação. O encontro teve lugar numa das salas da Mediateca do Kazinga, em Luanda, e contou com a participação de políticos, professores e membros do MEA.